Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula de gestão da cadeia de suprimentos. Esse é um tema extremamente relevante para os tempos atuais e quem vai conduzir essa disciplina com vocês vai ser o professor Éder. Eu vou deixar a partir desse momento que ele conduza vocês então ao longo dessa disciplina. Obrigado e boas aulas. Olá pessoal, eu sou o professor Éder e eu vou ministrar para vocês a disciplina de gestão da cadeia de suprimentos e a gente inicia a nossa aula 1 com a compreensão da cadeia de suprimentos. O professor Marcelo, ele iniciou a minha apresentação, eu vou falar a meu respeito com um pouco de mais de detalhes. Eu sou engenheiro mecânico com ênfase automobilística, sou formado pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, tenho um mestrado em Engenharia de Fabricação pela Unicamp e sou doutorando em Engenharia de Fabricação também pela Unicamp. Tenho formação como Lean Six Sigma Black Belt. A minha experiência, eu tenho 23 anos de experiência no setor automotivo, sou professor universitário e atualmente eu sou sócio-diretor da consultoria Aurea Orbis, que é uma consultoria de engenharia e negócios. Objetivo da disciplina. O objetivo da disciplina de gestão da cadeia de suprimentos é fazer uma abordagem mostrando os conceitos importantes da disciplina, mas voltados mais para a nossa condição do século XXI. Então eu vou dar uma roupagem um pouco mais tecnológica, tanto em aspectos de engenharia como aspectos metodológicos. Então o objetivo da disciplina é entender a cadeia de suprimentos, que eu vou chamar genericamente agora nos meus slides de CS, e o seu impacto na empresa. Então, como que ela influencia, qual que é a dinâmica, por que é importante estudar essa disciplina, identificar decisões chaves em cadeia de suprimentos. Aqui a gente vai ver algumas metodologias que nos dão suporte à tomada de decisão, descrever as visões de puxar e empurrar de uma cadeia de suprimentos e fazer a classificação dos macroprocessos de uma cadeia de suprimento. Bom, a primeira mudança que a gente precisa fazer em termos de mentalidade é a gente mudar o conceito que a gente tem de empresa. O que a gente tem de conceito de empresa normalmente é o que está encerrado em volta de quatro paredes, e hoje, com os conceitos modernos que nós temos, principalmente em função das metodologias de Lean Manufacturing, de manufatura enxuta, isso não é mais verdade. E a gente precisa atualizar esses conceitos em função da gente ser mais competitivo. Nesse diagrama, a gente vê aqui que a empresa, ela na visão original, o que é formado através das quatro paredes, mas isso não é mais verdade. A gente tem que olhar o conceito do conceito de empresa estendida. O que é esse conceito de empresa estendida? É você conseguir enxergar a empresa não só como uma parte física, mas também relacionado com o seu cliente e relacionado com o seu fornecedor. O seu fornecedor imediatamente da sua cadeia, ele é chamado de Tier 1. E existem, a gente vai falar isso numa próxima aula, alguns sistemas de informação que nos auxiliam a dar suporte, a nos dar a agilidade e o controle necessários. Então, entre o fornecedor e a empresa, por exemplo, a gente tem os famosos sistemas MRP, Material Requirement Planning, que é o sistema que faz o planejamento da parte de materiais. Dentro da empresa, a gente tem toda uma quantidade de projetos, de sistemas de informação que estão relacionados com parte de produção, finanças, compras, qualidade, marketing, que eles dão suporte interno da empresa. E da empresa em diante, nós temos uma parte que está relacionado com a gestão que a gente faz do nosso cliente, que é o Customer Relationship Management. E daí todos esses sistemas que estão relacionados com parte de comércio eletrônico, tipo o Business to Business, que é o primeiro, que é nada mais do que um sistema que faz negócios de empresa para empresa, e o Business to Consumer, que nada mais é que um sistema que faz venda de negócios
de empresa para o cliente final. Se a gente pensar, inclusive, em termos de mundo automotivo, que é um setor extremamente competitivo, essa ideia ainda não é suficiente. É necessário que a gente também compare com o fornecedor Tier 2, né, que seria o fornecedor do meu fornecedor, porque quando acontece algum problema no meu fornecedor Tier 1, pode acontecer do problema, por exemplo, se for uma falta de produção, dele interferir na minha empresa. Eu não tenho tempo de resposta suficiente para resolver o problema. Como se resolveu esse problema? Eu vou fazer a manutenção, eu vou fazer o monitoramento do meu Tier 2, porque daí eu terei tempo suficiente para fazer esse trabalho de resposta, caso seja necessário. E daí, novamente, a gente tem essa visão da gente estar sempre monitorando a parte do nosso cliente. Mas, afinal de contas, né, o que é uma cadeia de suprimentos, né? Então, de forma bem simples, o que a gente precisa entender com uma cadeia de suprimentos? Então, são todas as partes, são todas as etapas que são necessárias para a gente dar suporte para o pedido de um cliente. Então, na nossa figura, a gente vê que ele nasce desde o fornecedor, passando pelo fabricante, passando pelo distribuidor, passando pelo varejista e chegando até o nosso cliente. E isso daí tem as várias interrelações possíveis isso daí. E a gente tem várias dessas relações montadas ao longo do tempo. E qual é o objetivo, afinal de contas, né, de uma cadeia de suprimentos? Então, pessoal, o que vocês sempre têm que ter em mente é que tudo que é feito em termos de indústria é feito com o objetivo da gente ganhar dinheiro. Então, o objetivo aqui também é isso. Só que a gente tem alguns nomes diferentes. Aqui, para a cadeia de suprimentos, o objetivo é maximizar, então, o ganho geral produzido. O ganho geral produzido aqui, ele se chama excedente da cadeia de suprimento, que é exatamente a parte de valor. Então, de uma forma muito simples, essa equação explica que o excedente de valor está relacionado com o valor do cliente menos o custo do cliente. É a equação mais simples possível da gente entender esse problema. Então, tendo definido o sucesso de uma cadeia de suprimento em termos de excedente, o próximo passo lógico é fazer o quê? A gente montar, propriamente dito, as partes dessa equação, que é ir atrás das fontes de valor, das fontes de receita e das fontes de custo. Daí a gente tem a parte de tomada de decisões que a gente está fazendo nesse processo. Esse processo é um processo extremamente complexo. Esse processo tem uma quantidade enorme de variáveis. Existem, inclusive, algumas ferramentas específicas que a gente utiliza dentro desse processo para ajudar a tomada de decisão, que são as ferramentas relacionadas à pesquisa operacional. Então, qual é a importância das decisões, né? As decisões de projeto, planejamento e operação da cadeia de suprimentos desempenham um papel significativo no sucesso ou no fracasso de uma empresa. Como que a gente tem que encarar isso, né? Assim como qualquer parte da empresa, essa etapa da empresa, ela tem uma complexidade muito grande. Isso daí afeta diretamente o que a gente vai ter em termos de resultado, tanto de receita quanto de custo. E, inclusive, essas decisões existem ferramentas específicas na parte de pesquisa operacional. Em especial, a gente vai ver um exemplo numa aula próxima, que são as árvores de decisão, que nos auxiliam a trazer ciência para nos ajudar a fazer essa tomada de decisões. Para manter a competitividade, as cadeias de suprimento devem evoluir e adaptar-se às novas tecnologias do cliente. Pessoal, tudo deve estar sempre em constante evolução. Se a gente parar no tempo, a gente vai ser atropelado pelas tecnologias novas, pelos novos concorrentes, e a gente deixa de ser competitivo. Uma marca que ela é extremamente importante como referência é o Walmart. O Walmart ele é uma referência na utilização dessas ferramentas, na utilização
de projeto, na utilização de tecnologias para fazer planejamento e para fazer a operação em si da cadeia de suprimentos. As fases de decisão de uma cadeia de suprimentos. Quando a gente estuda administração estratégica, a gente precisa começar a entender algumas posições com relação a como é que a gente monta as estratégias. E existem 3 níveis de decisão. Então, o primeiro é a estratégia a longo prazo, que é uma estratégia que você vai pensar assim num horizonte entre 5 a 10 anos. O segundo é a estratégia tática. A estratégia tática, que seria o planejamento mais próximo, estaria dentro de um horizonte aí algo em torno de 3 meses até 1 ano. E depois o operacional. O operacional são as estratégias que a gente vai estar utilizando para tocar o nosso dia a dia ou num horizonte um pouquinho maior, o horizonte semanal. Então a gente tem que ter essas diferenciações para a gente tomar as melhores decisões para o negócio. Fases de decisão. Então a gente tem lá a estratégia ou projeto na cadeia de suprimentos com uma estrutura a cadeia de suprimentos ao longo do tempo. Então a primeira aqui são os próximos anos. Então o que vai acontecer? Que tipo de tecnologia eu tenho que englobar? Quais são as metodologias novas que estão surgindo? O que está mudando no mercado? A segunda, então, planejamento da cadeia de suprimentos para as decisões tomadas durante essa fase, o período considerado é de 1 trimestre a 1 ano, que são as fases que a gente vai estar pensando ao longo do próximo ano ou entre o próximo trimestre. E, finalmente, a gente tem mais uma, que são as fases relacionadas ao nosso dia a dia, né, que é o horizonte de tempo aqui é semanal e diário, e durante essa fase as empresas tomam decisões relacionadas a pedidos individuais do cliente. É como a gente vai fazer o embasamento do nosso dia a dia. E a gente tem uma visão cíclica dentro da cadeia de suprimentos, né? Os processos são divididos em uma série de ciclos, né, dependendo daquele mapa original que nós iniciamos o curso, e cada um deles tem uma interface entre 2 estágios sucessivos. Uma outra coisa muito importante que a gente começa a pensar quando surgem os processos de manufatura enxuta é o conceito de empurrar ou o conceito de puxar. Isso faz com que a nossa cadeia de suprimento possa ser mais eficiente ou mais responsiva. Mais eficiente significa que ela tem um custo menor. Mais responsiva significa que ela consegue responder com uma velocidade maior quando a gente está fazendo o pedido do cliente. Então, os processos são divididos em 2 categorias, dependendo se eles são executados em resposta ao pedido dos clientes ou em antecipação. Observe que pedido do cliente é sempre a regra, sempre o referencial que a gente está tendo. Quais seriam esses ciclos, né? Então, existem vários ciclos, ciclo de aquisição, manufatura, reposição e pedido, que eles estão relacionados entre essas fases, né? A fase do fornecedor, a fase do fabricante, aqui eu tenho o meu ciclo de aquisição, depois entre o fabricante e o distribuidor, no qual eu tenho o meu ciclo de manufatura, entre o distribuidor e o revendedor, no qual eu tenho o meu ciclo de reposição, e finalmente entre o meu revendedor e o meu cliente, no qual eu tenho o pedido do cliente. Numa visão cíclica um pouco mais sofisticada, né, para a gente conseguir enxergar os vários processos, a gente tem processos do tipo empurrar e processos do tipo puxar, no qual a gente tem como fronteira o conceito da chegada do pedido do cliente. Isso é a fronteira entre os processos de empurrar e puxar. Então, nós temos alguns processos aqui, que eles são empurrados, ou seja, eu começo a executar antes que o pedido já exista, e eu tenho os processos do tipo puxar, que eles são baseados depois que o pedido é feito. Novamente, né, o que acontece? Nós temos os nossos ciclos dentro desse formato, né? A gente tem um ciclo de aquisição entre os fornecedor e o fabricante, que está dentro do processo do tipo empurrar. Temos outro ciclo entre fabricante e empresa, que são os processos de reposição e manufatura. Aqui, novamente, a gente tem
barreira, esse limite, que é a chegada do pedido do cliente, no qual a gente vai ter os processos de puxar, no qual a gente tem o pedido do cliente, que ele é feito entre a empresa e o cliente. A gente tem dois ciclos, né? O ciclo de aquisição e o ciclo do pedido do cliente de manufatura, também seguindo o conceito do processo do tipo de empurrar ou do tipo puxar, no qual a gente tem o primeiro, a aquisição, um processo, né, de empurrar, e um processo do tipo puxar, que é o processo de pedido do cliente e da manufatura. Os macros processos dentro de uma cadeia de suprimento. Então, isso aqui a gente precisa pensar um pouco naquele conceito de visão de empresa estendida. Então, a gente tem os primeiros aqui, o SRM, que é o Supplier Relationship Management, é a gestão do relacionamento com o fornecedor, no qual está relacionado com origem, negócio, tipo de compra, colaboração de projeto, colaboração em fornecimento, passando para o Internal Supply Chain Management, que seria a gestão da cadeia interna de dentro da empresa, no qual a gente está falando de planejamento estratégico, planejamento de demanda, fornecimento, a parte de execução e a parte de serviços. E, finalmente, né, se vocês lembrarem lá o conceito de empresa expandida, a gente tem o cliente. O cliente é o Customer Relationship Management, no qual a gente está olhando o mercado, preço, venda, call center e gerenciamento de pedido. Exemplos de cadeias de suprimento. Tem a Gateway e a Apple, que são duas jornadas distintas no varejo. Tem a Zara, que é manufatura e revenda de roupas. Tem a WW Grainger e a McMaster Care, que são fornecedores de manutenção, reparo e operações. A famosa Toyota, que graças a ela a gente teve o conceito de manufatura enxuta, né, com o sistema Toyota de produção, que é um fabricante global de automóveis. A Amazon com a parte de e-business. E a Marcis, que é varejo de Omnichannel. Então, pessoal, essa foi a aula 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.